Estamos ao vivo. Estou muito contente aqui de estarmos juntos hoje, Azulay, aqui pelo Instituto Flumiano de Medicina. Nós temos um núcleo de saúde pública e nós gostamos muito de trazer essa conversa hoje com você, Davi Azulay, né? Em alto nível, porque nós precisamos de políticos como você, né? Um médico com uma excelente formação clínica, uma formação universitária e também um empreendedor. Vamos direto ao assunto. Meu amigo doutor Davi Azulay, você é candidato a vereador pelo município do Rio de Janeiro, né? Então, nada melhor do que você mesmo se apresentar para o nosso público rapidamente. Fale de você. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês. Eu não me entendo como um político, e sim como um cidadão de bem entrando na política. Eu entro na política porque eu vejo que os políticos atuais não me representam e eu espero ser um ponto de resistência a esses políticos que não representam uma boa parte da população. Então, a minha motivação principal de estar aqui é exatamente essa, de eu tenho experiência de vida, tenho 68 anos, chefio o Instituto de Dermatologia Professor Azulay da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro há muitos anos, e é um serviço de dermatologia que funciona muito bem e é o maior do Brasil. Eu trabalho muito, eu sou coordenador do curso de pós-graduação da PUC, que é feita aqui no Instituto. Sou professor na UFRJ e na Souza Marques. Então, eu gosto de trabalhar e tenho duas profissões: ser médico e ser professor, que são profissões maravilhosas no meu ponto de vista. E eu jamais deixarei de ser para ser político. Como eu já falei, eu não quero ser político. Eu vou exercer política. Isso é meu modo de ver e a forma como eu pretendo entrar na política. Maravilha. Então tá bom. O nosso instituto Azulay, ele fala diretamente com o médico. O nosso banco de dados é falar com os nossos colegas médicos. Eu sou médico, você é médico, então hoje a conversa é uma conversa de médico para médico. Vamos direto ao assunto que os nossos colegas vão querer conhecer a sua opinião. A primeira pergunta que eu quero trazer para você, tá, que é uma pergunta que todos nós médicos queremos mudar, é um problema que nós enfrentamos hoje na nossa profissão, né? Bom, vamos lá, vou fazer essa introdução da pergunta para você entender o contexto. Nós sabemos que o SUS é tripartite, ou seja, nós temos, ao mesmo tempo, a federação, o Estado e, ao mesmo tempo, o município trabalhando no mesmo sistema, né? Então, o que acontece? Atualmente, tá, os médicos estão sem qualquer carreira profissional, nem a nível federal, nem a nível estadual, nem a nível municipal. O que nós temos é empregos pontuais, mas não temos uma carreira, não temos um plano de carreira, não temos um plano salarial, né? Hoje, os médicos são contratados sem qualquer concurso e demitidos por qualquer motivo diante das OS, que terceirizaram as unidades de saúde em nosso município. A partir dessa descrição, tá, em que os jovens médicos e mesmo os médicos que já têm mais idade, que estamos no mercado de trabalho profissional, como é, Azulay, que você vê isso? Qual é o diagnóstico? Como é que isso aconteceu? E como é que você
tem uma proposta para mudar isso. A palavra está com você. Obrigado. Na verdade, não é um problema só dos médicos, é dos profissionais de saúde. Evidentemente, em qualquer profissão, nós temos que ter estímulos. E ter uma carreira é muito natural e justa, não tem a menor dúvida disso. Então, a gente tem que considerar que isso está errado e precisa ser modificado com a implantação em todos os níveis da saúde, um plano de carreira. As OS surgem como consequência a quê? Ou elas são levadas a existir por quem? Por exemplo, eu sou médico e professor da UFRJ. Estou me aposentando como médico na UFRJ. Lá tem um plano de carreiras para médicos, mas eu acho que é absolutamente uma exceção. Então, e agora falando então do Hospital Clementino Fraga Filho, que nos anos 80, quando eu cheguei lá, era um hospital fantástico, hoje em dia é francamente decadente. E por que é decadente? E aí vem a pergunta: cadê o poder público que deixou chegar a esse ponto de abandono, de falta de estrutura dentro do hospital? Será que não é o mesmo poder público que leva ao AS? Então, essa é uma questão quase que filosófica. Deixaram acontecer para entrar ao AS ou havia uma incapacidade real de administração do hospital? Então, é uma coisa muito delicada. As OS funcionam em alguns lugares, mas o poder público não é capaz de gerenciar isso. Tudo bem, elas têm mais agilidade, isso é um fato, mas não tem plano de carreira, são contratos de 2 anos, renováveis mais 2 anos no máximo. Então, temos que achar um equilíbrio entre a situação antiga e essa tendência atual. Por outro lado, eu quero dizer que existe muito corporativismo na universidade. E também existe uma mentalidade, muitas vezes, nos profissionais de saúde, não é só médico, que está ali concursado, tem um direito vitalício. Então, existem dois lados na história, mas eu acredito que, no final das contas, no mundo ideal, o poder público é que deveria ter o controle da situação, não contratar OS, que é uma empresa da empresa, assim como, por exemplo, nos hospitais são contratados, são terceirizados o sistema de limpeza. Por que isso? Claro que vai ser mais barato para o Estado, aparentemente, mas são pessoas, são cidadãos, o pessoal da limpeza. E esse pessoal recebe um salário muito aviltante. Então, a gente vai criando dentro da própria sociedade uma classe de pessoas sem nenhuma perspectiva de vida digna, vamos dizer assim. Tal é a miserabilidade do salário. Então, há que pesar bem, e não é isso está certo, isso está errado. Tem que ter um equilíbrio entre as coisas e só mesmo com pessoas de boa índole, pessoas com uma visão global e não específica de determinados assuntos,
que a gente pode realmente resolver essa situação. Maravilha, gostei muito da sua resposta. E vamos continuar mais um tema difícil para o nosso candidato Davi Azulay. Quero agradecer por essa resposta e trazer a segunda grande problema do nosso município, que afeta a todos, que é o tráfico de drogas, dependência química e violência urbana fazem parte de um pacote só. Muitas pessoas dizem que os dependentes químicos são criminosos e outras pessoas consideram doentes. Qual a sua opinião sobre isso? Se você for eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, teria alguma proposta legislativa para esse problema? Está com você a Esse é resposta. extremamente complexo e não cabe ao vereador ter propostas objetivas do problema federal, mas com certeza há sempre espaço para alguma participação do município. E morador de rua vai acabar com a doença mental. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muitas vezes, a doença mental é que leva o cidadão de rua à vida da rua. Então, isso é um círculo vicioso, muitas vezes. E a droga entra como mais um componente na destruição da pessoa. Há casas, e ninguém é obrigado a ser compulsoriamente internado, o Estado não tem esse direito. Mas eu vejo que algumas casas de reabilitação do município, e inclusive uma instituição chamada Casa de Betânia, em Jacarepaguá, assim como existem outras na cidade, que pegam cidadãos de rua. Claro que eles chegam no nível zero e começa a haver uma reabilitação social e muitos conseguem sair dessa situação. Para essas pessoas que conseguem sair da reabilitação, é que eu não tenho muito conhecimento do que é feito, mas que certamente teria que ter um acompanhamento para manter essa pessoa com capacidade de viver uma vida minimamente digna e não cair outra vez na violência, na, nas drogas, que é o que acaba predominando nas doenças, as várias doenças que todos nós médicos sabemos que existem, principalmente com pessoas enfraquecidas imunologicamente, não necessariamente com SIDA, mas que ocorre, né? A tuberculose é um grande exemplo, inclusive. Bom, então é uma situação complexa, preocupante, e dos melhores antídotos para isso, eu não tenho dúvida que é a geração de trabalho. Então, a pessoa tem que ser recuperada e tem que trabalhar. Então, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu vou dizer que ela é uma cidade razoável. Não é boa, ela não é. Não vou dizer que ela é horrível, vou dizer que ela é razoável. Podia ser muito melhor. Mas quem arrasta a cidade também, essa situação não tão boa, é o Estado. Tanto no Estado quanto na cidade, nós precisamos gerar emprego. E eu acho que falta emprego. Acho que talvez falta credibilidade ao Estado, principalmente ao Estado. Tanto é que tivemos 6 governadores presos, né? Isso numa sequência, não há Estado que resista a isso, não há. Se tivermos secretarias mais confiáveis, menos corrupção, com certeza a gente melhora o Estado, melhora a cidade. Maravilha.
Para finalizarmos aqui, a última pergunta, tá? Para a gente trazer essa conversa para os nossos colegas médicos que estão nos ouvindo, é principalmente esse público que nós estamos atingindo hoje, né? A saúde não tem preço, mas tem custo, como todos nós sabemos. Portanto, diminuir os custos da saúde pública é fundamental para a própria existência do sistema. Entre as doenças mais caras do mundo, encontram-se o diabetes e encontram-se a obesidade. O que é que o município está fazendo atualmente? E gostaria de saber se você tem alguma proposta para esses setores que vivem uma pandemia global. Taca a palavra. É, é uma situação complexa. Vejamos, a obesidade é uma doença, não há a menor dúvida. E ela é uma doença orgânica ou é psíquica? Claro que muitas vezes vai ser orgânica, mas tem um componente emocional muito grande. Um componente psíquico que, inclusive, levou a essa obesidade mórbida. Claro que na medicina, a mais barata e a mais eficaz é a preventiva. As vacinas são o melhor exemplo disso, e os exercícios físicos. Então, o estímulo ao exercício físico é uma coisa real. Eu sou médico, trabalho no Hospital Clementino Fraga Filho, eu vejo pessoas com obesidade, com doenças inflamatórias, e claro que dentro daquele ambiente do seu próprio organismo e mente, a pessoa tem aquela doença, aquela dermatose, vamos dizer, psoríase. Aí ele vai lá, faz a sua consultinha regularmente, e dali ele vai para onde? Ele vai para o ortopedista cuidar do joelho. Depois do ortopedista, ele vai para o cardiologista devido à hipertensão. Depois dali, ele vai para o endocrinologista para cuidar da diabetes. E o pior de tudo é que ele pensa que está se tratando, quando na verdade ele não está se tratando. A base de toda doença, um grande número de casos, é a própria obesidade. É um assunto que eu ainda não pensei, dentre tantos que nós temos para pensar como eventual vereador da nossa cidade, e o que talvez eu tenho algumas propostas, mas que não cabe ficar falando aqui agora, mas talvez e as pessoas talvez não gostem de ouvir, é que se eu eleito for, eu tenho experiência de vida, capacidade intelectual, capacidade de fazer para que, ao receber propostas, que teremos diversas propostas dos colegas, discernir se aquilo ali tem fundamento, se aquilo ali é uma política que vai gerar, vai ter vida longa, ou é só um oba-oba. Isso talvez seja a maior contribuição que eu possa vir a fazer como vereador da nossa cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade tão bonita, mas precisa melhorar muito para voltar a ser um polo de ser uma cidade maravilhosa. E só para encerrar, vamos lembrar do nosso Walt Disney, quando esteve aqui no final dos anos 50. Ele, com aquela genialidade toda, ele criou que personagem? Zé Carioca. Aquele malandro simpático, maneiro, aquela camisa listada vermelha e branca, sambista. Pô, essa era a imagem que ele teve, ele captou na nossa cidade. Qual seria a imagem que ele captaria hoje em dia? Então é isso. Então a gente andou para trás em termos de civilidade, de violência, e há vários motivos, dentre os quais a má qualidade dos nossos políticos, o político profissional.
termino falando da mesma forma que eu iniciei. O político profissional, se fosse bom, o país não estava nesse estado, o estado não estava nesse estado, e nem o município. Então, a renovação é importante para a Câmara. E é isso, temos que ter pessoas com ideias novas e boas intenções e preparadas para o cargo. E eu me habilito a isso. Brasília, Queria para mim, agradecer o seu convite. Foi muito legal estar aqui com vocês e conto com o voto de vocês. Eu sou doutor Azulay, assim que eu me intitulei como candidato doutor, por extenso doutor, e meu número é 55969. Tenho minhas redes sociais e vocês podem me conhecer melhor, se já não me conhecem, um pouquinho pelo menos, através dessas redes. Muito obrigado pela oportunidade e domingos venceremos. repetindo, o seu número, fale em voz alta. Vote 55969. O Rio é nosso, o Rio é Azulay. Ah, obrigado. Azulay, quero agradecer por essa conversa. Espero que o nosso público, os nossos colegas médicos, todos nós vamos nos engajar na sua candidatura. Muito obrigado e um bom dia para todos. Um abraço. Para todos nós. Amém. Valeu. Amém.